Fazer nossa oração. Deus, obrigado, Senhor, por mais uma noite, mais uma segunda-feira que o Senhor nos concede para o teu louvor e tua glória, pois o Senhor nos criou para glorificarmos ao teu nome em tudo e sempre. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de, ainda que seja conectados, podermos continuar os nossos estudos acerca da teologia sistemática, hoje trabalhando a pureza, a unidade e o poder da tua igreja, Pai. Que o seu Espírito, que habita na igreja, que habita em nós, possa nos conduzir nesta noite, que ela seja não apenas agradável, mas que seja também edificante. Que a gente possa, mais uma vez, se preciso for, rever nossos conceitos e moldar a nossa vida à luz da tua palavra, que deve ser o centro do nosso viver. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus e te rogamos que os irmãos e irmãs que ainda não conseguiram se conectar, que eles possam fazer isso em breve, para todos estarmos participando desse momento de edificação e crescimento. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Pois bem, irmãos e irmãs, vamos continuar os nossos estudos. Hoje a gente vai falar aqui sobre a pureza, a unidade, obviamente também a separação, que é o outro polo, né? A polaridade da unidade, ou o contrário da unidade é a separação. E também falaremos sobre o poder da igreja, certo? Então vamos lá começar falando sobre a pureza e a unidade da igreja. Pureza da igreja é o seu grau de isenção. Veja, então, professor, como é que pureza pode significar isenção? Porque se a igreja como instituição, ela interfere, ou ela mistura, ou ela propõe algo para ser vivenciado como doutrina, isso vai gerar exatamente o contrário da pureza, vai gerar a impureza. Então, quando eu coloco aqui já de início que a pureza da igreja tem a ver com seu grau de isenção, é porque quanto mais a instituição for isenta no que diz respeito à promulgação, o estabelecimento da doutrina, mais esta igreja será pura, né? Quanto mais a igreja ela interfere ou ela impõe doutrina, mais há possibilidade da impureza. E claro, o que é que eu quero dizer com doutrina? Eu quero dizer que quando a igreja, a instituição impõe doutrina, eu estou pensando aqui em tradição, né? Quando a igreja ela faz uma leitura, seja esta qual for, da escritura, e impõe regras, dogmas, paradigmas para serem vivenciados e obedecidos pelas pessoas, esta imposição, por si só, já é capaz de ser uma impureza ou de, no mínimo, levar à impureza, né? Eu gosto de pensar nesse ponto já olhando para a Escritura. Então, vejamos Colossenses capítulo 2, e aí você não se separe da palavra do Senhor em nenhum momento, né? Mas especialmente nos dias de teologia sistemática. Já dizia irmã Isabel, que inclusive eu estou sentindo a falta dela aqui, acho que ela ainda não chegou. Ah, chegou. Está aqui já. Cheguei agora. E a senhora vai precisar fazer aquilo de novo, irmã Isabel, desligar um dos dois. Vou tirar. Eu estou ouvindo a senhora duas vezes. Hã? Eu estou ouvindo a senhora assim, ó. Bartô.
Calma, professor, já vou tirar. Então, enquanto a irmã Isabel tira, eu vou citar as palavras dela, porque no final do primeiro semestre, irmã Isabel, com muita propriedade e autenticidade, eu não disse a ela, nem nenhum livro disse isso a ela disse assim: professor, eu gostei desta disciplina, porque ela é a disciplina da palavra de Deus. Tudo que a gente falou aqui, o senhor falou e mostrou na palavra. Né? Então, para seguir este pensamento da irmã Isabel, vejamos Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Colossenses 2. No versículo 20 em diante. Né? Eu quero exemplificar o que é que eu estou dizendo com essa impureza que a igreja instituição pode gerar na igreja corpo de Cristo quando ela interfere no aspecto da doutrina. Colossenses 2:20 diz assim: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Aí ele dá o exemplo das ordenanças. Ele põe 2 pontos e vai dizer que ordenanças são essas. Aí ele diz: não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. E agora ele vai dizer de onde vêm essas doutrinas. E ele diz: segundo os preceitos e doutrinas dos homens, continua ele, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Vamos explicar o texto. Lá em Colossenses, existia uma coisa chamada de heresia de Colosso. Ou seja, na igreja de Colossenses, eu saí para tomar injeção. Meu Deus, como é que você sai de teologia sistemática para tomar injeção? Não faça isso, não. Teologia sistemática já é uma injeção de conhecimento na mente, né? Então, veja, na igreja de Colosso havia uma heresia muito específica, que era chamada de heresia de Colosso. E essa heresia de Colosso consistia, primeiro, num dogmatismo muito forte, ou seja, num tradicionalismo muito forte, misturado com o judaísmo. Veja, se você olhar no verso 16, Paulo faz essa primeira denúncia. No verso 16 ele diz, no capítulo 2, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Então, a primeira coisa que havia era essa mistura de um tipo de legalismo judaico ainda assediando a igreja de Colosso, né? Que as pessoas, para serem cristãs genuínas, elas precisariam observar alguns itens da lei judaica, dentre os quais se ressaltava a ideia da comida, do animal impuro, da bebida, a bebida forte e do próprio bebê. Também tinha a questão da guarda do sábado. Lembremos que a igreja passou a guardar o domingo, então tinha a questão da guarda do sábado, tinha a questão de participar das festas judaicas. Né? Então, quem não vivenciasse essas leis judaicas, essas leis
do judaísmo, não era considerado um cristão genuíno. Outro aspecto, irmãos, que existia em Colossenses era também o culto aos anjos. Esse misticismo que havia com relação a visões, revelações, sonhos. E isso você vê Paulo denunciando no versículo 20, no versículo 18, quando ele diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, ou seja, não aceitem que outras pessoas se coloquem como aquele que diz o que tem e o que não tem que ser feito. E quando estes, principalmente, fazem isso pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões infatuado sem motivo algum na sua mente carnal e não retendo a Cristo, da qual, ou seja, a cabeça, né? Porque eu traduzi já a cabeça para Cristo, do qual todo o corpo, ou seja, a igreja, suprido e bem vinculado a Cristo e entre si, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. O único árbitro sobre a vida de vocês deve ser Cristo e a sua palavra. Né? Nada de visões, de sonhos, de experiências místicas, de dizer que o anjo A, o anjo B, o anjo Miguel, o anjo Gabriel, o anjo Salatiel, o anjo Muriel, tudo que termina em El, nada de dizer que o anjo veio a mim, agora vocês têm que seguir o que eu digo, porque o anjo trouxe a revelação de Deus para a nossa vida. Nada disso. E a terceira heresia presente em Colosso, e é a esta que eu quero me referir, é a heresia do asceticismo, que vai estar presente exatamente no texto que nós lemos, do verso 20 ao verso 23, porque o asceticismo é um estilo de vida onde eu exerço rigorosamente o domínio próprio. Né? É uma ideia de uma abnegação extrema, e que nesta abnegação está a sabedoria e a espiritualidade. Ou seja, veja, sendo assim, quem eram os espirituais? As pessoas que se separavam da sociedade. Né? Professor. Oi, minha filha. Perdão pela ignorância, mas o que seria ceticismo? Eu falei agora, cortou, foi? Cortou aqui, eu não consegui. Pronto. O asceticismo, Tamires, é um estilo de vida onde há uma perspectiva extrema de domínio próprio. E essa perspectiva de domínio próprio é no sentido de que os verdadeiros e as verdadeiras espirituais são as pessoas que vivem essa prática da abnegação extrema. Né? Aí o que é essa abnegação? A abnegação é: eu não posso beber. Oi? Eu entendi. Muito obrigada. Pronto. Professor, Pois não, irmã Isabel. licença. Pois não. No meu tá aparecendo. O senhor está em que parte do assunto? Porque aqui está sinais de uma igreja mais pura. Mas aí o senhor falou do 3, só que o 3 aqui não é isso que o senhor falou. Não, irmã, eu tô comentando o texto de Colossenses, capítulo 2, certo, versículo 20 aqui ao 23. O 3 que a senhora ouviu foi do 23. Sim. Entendi. Porque eu estou olhando que o 3 aqui é outra coisa. Tá então, bom, obrigada. Aí essa ideia do asceticismo é exatamente aquilo que Jesus chamou de religiosidade, legalismo. Por quê? Porque essa ideia de não faça isso, não faça aquilo, não toque nisso, não pegue naquilo, não coma aquilo, não beba aquilo, não vista aquilo, não ande naquilo, não vá para aquilo, não conheça aquilo, não pense nisso. Esse
não, 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 não. No final das contas, diz o apóstolo Paulo, em vez de nos santificar, ele eleva o nosso ego. Porque a gente termina entendendo que a santidade, que a espiritualidade da nossa vida está em nós nos abstermos de todas as coisas. Então, o asceticista, ele entende que é na abstenção das coisas que ele evolui espiritualmente. E, neste sentido, a espiritualidade estaria não nas mãos de Deus, mas em nossa própria mão. Qualquer pessoa poderia ser cheia de espiritualidade, porque bastava que ela vivesse uma vida de muita abnegação. É por isso que Paulo diz no verso 23 que essa vida ascética ela tem aparência de sabedoria, mas na realidade, assim, ou melhor, ela tem aparência de sabedoria como o culto de si mesmo, né? Imagina você dizendo assim, você chega assim e diz, não, mas eu sou uma pessoa que não bebe, eu sou uma pessoa que não fumo, eu sou uma pessoa que não me prostituo, eu sou uma pessoa que não vejo pornografia, eu sou uma pessoa que oro, eu sou uma pessoa que leio a Bíblia, eu sou uma pessoa que vou ao culto, eu sou uma pessoa que sirvo, eu sou uma pessoa que é evangelismo. Veja, no final desse discurso, quem está sendo glorificado aí? Deus ou você? É você. Então é um culto de si mesmo. E é por isso que Paulo diz que nesse culto de si mesmo, o que está presente aí é uma falsa humildade. Por que uma falsa humildade? Porque a humildade me faz depender de Deus. Né? Ele me faz depender da graça de Deus, depender do Espírito de Deus, depender da bondade de Deus para poder viver uma espiritualidade sadia. E não depender de mim, daquilo que eu faço, daquilo que eu digo que sou. Né? Então, Paulo diz que isso é uma falsa humildade, é um rigor ascético, e isso só traz uma coisa para a vida do cristão, é a sensualidade. Por quê, gente? Sensualidade não é somente questões sexuais, viu? Uma pessoa sensual é a pessoa que gosta de atrair as atenções para si. Não tem a ver só com sexualidade. Não tem a ver só com vestir uma roupa indecente ou andar indecentemente. Sensualidade tem a ver com atrair a atenção para você. Então, quando eu ponho aqui, a partir de Gruden, que a pureza da igreja é o seu grau de isenção, de doutrina e de condutas errôneas, eu estou querendo dizer exatamente isso. Quanto menos, vou usar o exemplo da minha igreja não, que eu não sou dono de nenhuma, eu sou servo de uma igreja. Né? Vou usar o exemplo da igreja que eu pastoreio. Quanto menos eu, como pastor da IBM-PV, ou a própria IBM-PV, postular, estabelecer regras para a vida da igreja, menos possibilidades eu tenho de ser impuro. Porque quem tem que impor as doutrinas para a vivência da igreja não é a instituição, mas é a própria palavra do Senhor. Então, quanto mais a instituição se cala e deixa a Bíblia falar, mais ela está propícia a viver em pureza. Aí, da mesma forma, ela também terá uma doutrina sadia, que vem da Bíblia. E, por consequência, ela terá menos possibilidade de vivenciar condutas erradas. E, com isso, o grau de conformidade com a vontade de Deus e com a palavra revelada de Deus, ele só tende a aumentar. Então,
resumindo essa nessa introdução de alguns minutos, a igreja pura é a igreja que se deixa doutrinar pela palavra de Deus. Ficou claro, gente, esse primeiro ponto para todo mundo? Ficou. Professor, eu só quero justificar para o senhor que eu estou fazendo uso do celular, mas é porque eu leio a Bíblia no celular, certo? Sim, senhora. Porque as letras são maiores, e aí se eu ficar procurando na minha Bíblia, demoro demais. Então, por isso que eu fico com o celular, tá bom? Ah, não, sem problema. Só ficaria ruim se tivesse os dois conectados, porque dá aquele eco, mas a senhora pode usar. Certo. É porque, veja, aparentemente, para quem está de fora, pensa que eu não estou prestando atenção, não. No Instagram. É o quê? Pensa que a senhora está no Zap, no Instagram, no Facebook. Exatamente, entendeu? No Aí Twitter. Eu tenho que explicar. Tá bom, professor, era só isso, obrigada. Tá joia, amigo. Então vamos lá. Agora vamos ver os sinais de uma igreja mais pura, embora que a gente já trabalhou até alguns nessa primeira conceituação aqui sobre a igreja pura, né? Mas vamos lá. Primeiro sinal de uma igreja pura é uma doutrina bíblica, né? Isso já teve presente na primeira explicação, mas eu acrescentaria aqui um ponto fundamental. O que é que faz uma igreja ter uma doutrina bíblica? Né? Aí a minha resposta aqui é a seguinte: o que faz a igreja ter uma doutrina bíblica é que esta igreja tem uma pregação bíblica. Pregação bíblica. E embora que, irmãos e irmãs, eu não seja contra, eu sou um professor de homilética, tá? Homilética é a arte de pregar. Eu amo pregar. Eu não prego porque eu sou pastor. Tá? Eu prego porque eu amo pregar. Se eu não fosse pastor, eu pregaria do mesmo jeito. Nem que fosse numa praça. Se não tivesse um púlpito para eu pregar, eu criaria um imaginário e pregaria na praça. Tá? Porque eu amo pregar. Então, eu não digo que é errado um sermão temático. Eu prego muito raramente, muito, mas muito mesmo. Né? Raramente um sermão temático. Também não diria que é errado um sermão textual, que é um sermão onde o texto produz, promove, estabelece tanto o tema da mensagem quanto os tópicos da mensagem e assim também a sua própria conclusão. Ou seja, sermão textual, quem rege o sermão é o texto. No temático, quem rege o sermão é o pregador, no temático. O textual é o texto. Mas eu diria, sem medo de errar, que o sermão ideal para que uma igreja seja bíblica é um sermão expositivo. Né? E o sermão expositivo é um sermão onde ele leva em consideração toda a contextualização por trás do texto, que normalmente a gente chama isso de pano de fundo, né? Onde levamos em consideração a historicidade do texto, qual é o tempo histórico que está acontecendo, a linguagem, o estilo literário que o autor escreve, a economia, a geografia, a filosofia presente naquele tempo, os costumes religiosos, costumes sociais, né? Leva em consideração tudo isso. Depois de levar em consideração tudo isso, leva em consideração quem é o autor do escrito, para quem ele escreveu, quando ele escreveu, por que ele escreveu, qual o propósito dele escrever. E depois de levar em consideração tudo isso, aqui eu já estou pensando aqui
dependendo de quantas horas o pregador dedique, vamos dizer que ele dedique 4 horas de estudo por dia, eu já estou pensando aqui que ele já gastou 2 dias para fazer isso. Né? 2 dias para preparar esse pano de fundo. E que depois de preparar esse pano de fundo todinho, que vai estar presente na introdução do sermão dele, por isso que sermão expositivo não dá para ser exposto em 30 minutos de mensagem, 40 minutos de mensagem, é no mínimo 1 hora, né? No mínimo 1 hora. Por exemplo, Tamires e Rafael, que estão aqui, já foram lá na igreja em alguns cultos, então eles são testemunhas que eu gasto de 1 hora para lá, né? Mas também não passe de 1 hora e meia, porque quando dá 1 hora e meia, você já vê os irmãos assim meio capengando. Mas é uma bênção, viu, professor? É mesmo, Tamires? É uma bênção. Eu anotei tudo. Meu Jesus. Então, veja, porque você gasta aí uns 15 a 20 minutos, talvez menos, uns 10 minutos, só na introdução, para deixar a igreja a par da situação, né? Como, por exemplo, e quando o pregador prega sequenciadamente, que é o meu caso, é a minha característica, eu passei 4 anos estudando o Evangelho de João com a igreja, nos domingos. Todo domingo era 2 versículos, 3 versículos, às vezes 4. Foram 4 anos estudando o Evangelho de João. Né? Então, aí eu vou pregando sequenciado. Então, obviamente, como eu prego sequenciado, o pano de fundo do livro, da carta, do Evangelho, eu dei lá no primeiro sermão, né? No primeiro sermão eu dei toda aquela introdução. Aí, lógico, quem vem depois vai pegar só o sermão daquele final de semana. Mas o que é que eu faço? Eu ainda relembro os pontos trabalhados no sermão anterior. Então, no sermão anterior, eu começo o sermão de domingo relembrando de domingo passado. Para concatenar as ideias, né? Para amarrar as ideias e depois começo com o outro. Então, você gasta ali uns 10 minutos, ali, 10, 15 na introdução. Depois você gasta ali mais ou menos uns 30, 40 minutos desenvolvendo o texto que você está pregando. E depois você gasta ali uns 10 a 15 minutos fazendo as aplicações do ensino apresentado a partir do texto. Certo? Então, é um sermão aí em torno de 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 15. Ô, licença, professor. Pois não, irmã Isabel. Uma dúvida. Uma dúvida não, eu quero um esclarecimento, se o senhor puder. Assim, como é que o senhor escolhe, por exemplo, para o senhor começar esses sermões? Como o senhor mesmo disse que o senhor passou 4 anos falando do livro de João, né, com a turma, com a igreja. Suponho que, claro, que cada sermão de domingo é um sermão diferente, mas como é uma sequência, como o senhor acabou de dizer, a primeira escolha, por exemplo, do tema, do texto inicial, o senhor leva em consideração o quê? Para o senhor escolher? A primeira escolha do livro, da carta ou da epístola, né? Pronto. Sim. Veja, primeiro a gente tem um entendimento de que todo texto é inspirado por Deus. Então, claro, Deus quer que a gente fale de Gênesis a Apocalipse. Né? Deus quer que a gente fale de Gênesis a Apocalipse. Segunda perspectiva é que o pastor da igreja ele tem que estar atento ao tempo, o tempo que a gente está vivendo e ao estilo de vida que a igreja está levando. Porque o pastor ele vai exercer o papel do profeta do Antigo Testamento, né? E do profeta de Coríntios, 1 Coríntios 14. E ele é boca de Deus para ensinar a palavra de Deus para a igreja naquele tempo. Então, primeiramente eu levo em consideração isso, que a Bíblia, toda a Bíblia, Deus quer que a gente ensine. Segundo, eu levo em consideração o contexto da época e o contexto da igreja. Terceiro,
eu faço uma investigação dentre os livros, cartas, epístolas da Escritura que possam me dar um ensinamento para este momento agora. E quarto, depois que eu amarro essas três observações, eu coloco diante de Deus. Senhor, posso? Porque Deus também pode dizer, meu filho, tá tudo certo que você quer aí, mas nesse momento eu quero que você vá falar sobre o livro tal. Aí eu vou ter que abaixar minhas orelhas e seguir a orientação do mestre. Mas, naturalmente, assim, eu não tenho tido essa experiência de Deus dizer assim, meu filho, esse não, fala em outro. Né? Porque eu entendo que quando a gente identifica a situação da igreja com um texto específico, um livro específico, uma carta, seja lá o que for, eu já penso que isso é uma direção do Espírito Santo para a gente instruir a igreja naquilo. Por exemplo, irmã Isabel e os irmãos e irmãs, no domingo eu terminei o livro de João e comecei a primeira carta de João. Por que a primeira carta de João? Vou revelar o segredo para vocês aqui. Já que não tem ninguém lá da igreja, eu posso dizer. Se não, dou a receita do bolo, né? Aí, por que a primeira carta de João? Primeiro, porque a carta de João, ela tem um capítulo falando sobre teoria, que é o capítulo 1, onde João fala sobre justificação pela fé. E os outros 4 capítulos, que a primeira carta tem 5, são todos destinados à santificação. Ou seja, questões práticas, para a vida prática. E em tempos de pandemia ou pós-pandemia, um dos assuntos que mais precisa ser abordado é o amor ao próximo. Porque tem muita gente padecendo dificuldades, tem muitos irmãos em Cristo padecendo de doenças psicoemocionais, tem muitos irmãos em Cristo que não conseguiram ainda voltar para o culto presencial, embora já estejam levando a vida normal. Então, é um momento sensível, onde a igreja precisa manifestar amor. Então, um dos assuntos mais tratados pelo apóstolo João na sua primeira carta é o amor fraternal. Então eu uni esses aspectos e pensei diante de Deus, Senhor, será que não é a hora de pregar em primeira carta de João? E obtive no meu coração aquela certa tranquilidade para fazer. Então o fiz. Estou no capítulo 4, certo? Agora, vejam só como é que o pastor tem que analisar as coisas. Né? Ao mesmo tempo que há uma necessidade de falar sobre amor fraternal, também identifico que há uma necessidade de falar sobre o que é o culto. Porque a gente veio de um momento longo de culto online, a gente está voltando para o culto presencial, mas nós ainda estamos no ambiente híbrido. Pelo menos eu acho que na igreja que eu pastoreio, o híbrido jamais deixará de existir, eu acho. Né? Mas, e nesse culto híbrido, muitas igrejas perderam a noção do que é culto. Quando falo igreja, não falo só instituição, falo as pessoas. Por exemplo, tivemos muitas igrejas celebrando a ceia online. Será que é possível, biblicamente, celebrar ceia online? Eu vi igrejas realizando batismo online. Será que, biblicamente, é possível realizar batismo online? Eu vi igrejas, por exemplo, eu vi líderes, por exemplo, dizendo que o culto público é igual ao culto, o culto online, o culto remoto. Será que, biblicamente, o culto remoto é igual ao culto online? E com isso também tem muita gente que agora está achando que é possível cultuar de casa, sem se relacionar. Será que uma coisa é possível
uma coisa dessa é possível na Escritura? Então, olha aí. Eu fui procurar um livro na Bíblia e encontrei Malaquias. Todo o livro do profeta Malaquias fala sobre culto, do início ao fim. Então, eu disse, Senhor, eu nunca preguei em Malaquias, vai ser um desafio tamanho de um trem. Eu devo sentir a mesma tranquilidade. Eu queria pregar Romanos. Eu tô doido para pregar Romanos lá na igreja. E eu sei que vai dar uns 6 anos aí pregando Romano. Mas eu não senti a tranquilidade. Mas eu senti a tranquilidade de falar em Malaquias. Pronto, estou em Malaquias 2. Amanhã será o verso 10 e 12. 10, 11 e 12. É assim que eu escolho, irmã. Irmão, entendi. E, assim, acho que o senhor está certíssimo, porque tem realmente, como o senhor disse, uma sequência lógica de fatos e de necessidades, e realmente deixa você seguro, né? Para seguir aquelas instruções. Deixa o público seguro para seguir aquelas instruções. Mas, assim, em 3 versículos, o senhor tira 3 versículos para o sermão de um dia, de um culto, o senhor leva nesses 3 versículos meia hora, por exemplo? 1 hora. 1 hora e 10. Em 3 versículos? Tamires e Rafael estão aí. Nesta hora é muito bom a presença deles. Eles foram lá, acho que uns 2 ou 3 cultos. É exatamente isso. 1 hora, 1 hora e 10. E se o povo não fizer cara feia, eu vou até 1 hora e meia. Não, é que eu assim, acho que nunca vi alguém fazer isso. Em uma pregação toda em cima de só 3 versículos. Irmã Isabel, eu preguei um texto de João. Né? Eu acho que Tamires e Rafael não estavam lá ainda não. Eu acho que Tamires e Rafael pegaram o final do capítulo 2 e o início do capítulo 3. Não foi, Rafael e Tamires? Foi. Pronto. Finalzinho. Mas teve um verso que é 1 João capítulo 2, versículo 1, que vai falar que Jesus... Deixa eu até ver aqui para não fazer a propaganda enganosa. Né? Mas é isso. Deixa eu já abrir aqui nele. É isso mesmo. Que fala que Jesus é o nosso advogado fiel. Só este verso eu gastei 1 hora e 20. Nossa! Entendeu? E outra, irmã Isabel. Não é 1 hora e 20 de encher linguiça, viu? Aquele negócio de frente para trás, de trás para frente, repetindo a mesma coisa 10 vezes. Se o senhor quiser, eu anotei tudo que o senhor falou no primeiro e no segundo culto. Eu posso mandar para eles terem uma noção. Eu quero. Aula. Eu quero. Muito bom, eu vou mandar no grupo quando terminar. Pronto. Manda, beijo. Eu quero. Brisa de vez em quando recebe, que eu mando para ela. Que legal. Pronto. Então, veja, eu acho, na minha concepção... perplexa. Na minha concepção, isso traz uma doutrina bíblica, né? E olhe, a pregação bíblica, ela está o tempo todo ligada ao texto bíblico. Né? Lá na igreja é pecado fechar a Bíblia, é pecado. Bartolomeu, capítulo 1, versículo 1. Se fechares a escritura na hora da pregação, diante de Deus estás pecando. Pecado. Né? O professor, mas naquele tempo realmente para a gente era assim, no culto, principalmente culto de doutrina, ou na hora da palavra, você não fecha enquanto o pastor não fechar. Exatamente. Hoje até quando alguém está tirando para assim, né, é chamado só para um beijinho na flor, né, como diz o pessoal lá em Natal. Então, assim, rápido, e a pessoa vou deixar um versículo, meditação dos irmãos, tal. Ninguém nem abre, nem sequer. Ele diga aí, o povo escuta. Né? Então, hoje, assim, a coisa está bem assim, mas naquele tempo era assim, a gente com a cadernetinha na mão, uma caneta,
e escrevendo versículo por versículo. Ainda tinha aqueles que o pastor mandava ler. Aí os mais sábios assim abriam e tinha aquela empolgação de ficar em pé e ler, sabe? Parece aquela chuva de Bíblia assim, um querendo ler, um junto com o outro assim. Aí o pastor fazia, esse, leia. Aí você repita agora esse daqui. E a gente assim achava aquilo empolgante, porque o culto não ficava monótono, ninguém ficava com sono, todo mundo ficava entusiasmado em querer abrir, em querer também ser o primeiro a ler, em estar ali com a leitura na mão. Era demais. Hoje não, hoje dá sono e todo mundo quer ir embora, que já está preocupado com a hora. É verdade. Eu espero que o povo não fique com sono lá na igreja pregando, porque se ficar, vão dormir muito. Ai, meu Deus do céu. Eu espero eu vou não. lá na sua igreja. Eu vou lá na sua igreja, professor, que eu quero conhecer. É porque é muito longe. É na É em Caxangá. Beberibe. Então, Não. é longe. A senhora mora em Beberibe, é? Não, eu moro em Olinda, Ah, tá. Rio Doce. Olhe, mas se quiser um consolo, Tamires e Rafael moram em Paulista. Eita! Mais perto, mais longe ainda. Nossa, mãe. Mas vamos lá. Veja. Vamos lá. Então, eu entendo que essa pregação, ela deixa a igreja mais pura, porque é a própria palavra de Deus falando. Um segundo aspecto dessa pureza é o uso adequado dos sacramentos, né? Ou seja, das ordenanças. Quais são os sacramentos deixados para nós como igreja? É o batismo e a ceia. O batismo e a ceia são ordenanças de Cristo. Na ceia, Cristo disse, fazei isto em memória de mim. Gente, a ceia é para ser um momento da igreja. Veja, todo culto deve ser uma expressão de adoração a Deus. Todo. Porque a nossa vida deve ser uma adoração. Mas o dia da ceia é aquele culto especial. Inclusive, João Calvino diz que no dia da ceia é um dia que o Espírito Santo age mais no meio da igreja. Por quê? Porque é o tempo que a gente está obedecendo a Cristo no seguinte sentido. Cristo disse assim, olha, se lembrem de mim. E o dia da ceia é o dia que a gente para somente lembrar dele. Né? Somente lembrar dele. Então é um dia de muito amor, de muita gratidão, de muito louvor, de muita devoção ao Senhor Jesus, porque ele se deu na cruz para nos substituir nela. Na ira de Deus, nós não assentaremos, nós não beberemos, nós não sorveremos, né, de absorver a ira de Deus, porque ele assumiu ela em nosso lugar. Então a ceia não pode ser vista por nós como um ritual rotineiro da igreja. Isso é irreverência diante da importância do sacramento da ceia. E também o sacramento do batismo, porque o batismo é o símbolo externo da fé que nasceu internamente. Né? Então, são os dois sacramentos que nós devemos fazer corretamente. Pronto. Tempo de pandemia, se faz ceia online, gente, isso para mim foi um dos grandes desvios da centralidade da Escritura no culto. Nós, na igreja, e muitos outros pastores, aproveitaram esse tempo de isolamento para chorar diante de Deus, porque os primeiros domingos do mês, em nosso caso, nós deveríamos estar celebrando a ceia e a gente estava impossibilitado por causa do lockdown. Então, em vez da ceia, sabe o que é que a gente fazia na igreja? A gente fazia uma oração de lamento, de arrependimento, de perdão, porque quantas vezes nós deixamos de ir a um culto de ceia por causa de um lazer, por causa de um cansaço físico, por causa de questões secundárias que facilmente nós vencemos quando queremos. Aí veio o lockdown e nós ficamos, se eu não estiver errado,
No primeiro lockdown, nós ficamos 4 meses sem poder ir a um culto público. Foram 4 meses sem celebrar a ceia. Então a gente chorava. A gente chorava. Clamando a Deus para isso passar. E a ceia... Deixa eu só lhe dizer o verso. E a ceia, Paulo diz em 1 Coríntios 11, verso 33. Quando vos reunir, fazeis isso. Como é que conexão é reunião, gente? Eu não estou reunido com vocês aqui. Nós estamos conectados. Eu não estou sentindo o calor de vocês. Vocês não estão sentindo o meu calor. Vocês podem até se empolgar com as minhas entonações de voz e coisa e tal, pelos meus gestos resumidos nessa tela. Mas vocês sequer sabem o que é ter uma aula presencial comigo e eu sequer sei como é que vocês se comportariam numa aula presencial. Só Brisa. Porque eu tive aula com ela presencial sábado. Gente, eu quero dizer a vocês que realmente é por isso que eu brigo tanto por uma aula presencial. Sabe por quê? Porque não é que o professor tenha mais ou menos interesse de nos dar. É porque tudo é o sentimento do ser humano. A gente vê a expressão fisionômica, a gente pode determinar os sentimentos do outro, sabe? Para com você e para com os outros. A gente está olhando para a pessoa, está se comunicando, está tirando suas dúvidas, está pensando. É algo assim, eu não deixo. Vocês já pensaram em vocês pegarem, assim, agora o professor apresentar um gato de borracha pelo vídeo e vocês verem o gato sem nenhuma emoção e vocês, de repente, no outro dia, estar no culto, o professor pegar um gato e mandar vocês colocar o gato no braço e passar a mão? Então, assim, é a mesma coisa que eu estou dando só um exemplo, e é apenas um animal, não é um ser humano. Então, o ser humano, ele precisa do outro. Isso é uma necessidade. Se não fosse uma necessidade, Deus não tinha feito Adão e tinha feito Eva, né? Então, é uma necessidade. O ser humano tem que estar próximos, tem que estar junto, sabe? Para eu saber se eu estou feia, eu preciso de um espelho para me olhar, para saber se eu estou feia. Então, a mesma coisa, quando a gente está com outro, aí o outro olha e faz, eita, olha, teu diadema está meio tronchinho assim, deixa eu ajeitar. Ajeita. Então, porque o outro está junto de você. Então, é uma necessidade que nós temos de realmente ter o outro, o calor humano. E isso nada substitui. Sim, professor. Eu ainda faço a pergunta que eu queria fazer. Eu não quero atrapalhar a aula, professor, mas é que é uma coisa que eu me questiono. Na minha igreja, por exemplo, eu não, veja só, não estou querendo aqui falar de dogmas e costumes e rituais, essas coisas. Mas é só assim, a doutrina, lá na doutrina que eu sigo, a Santa Ceia, ela só é celebrada uma vez no ano, porque eles justificam que Jesus fez a última Páscoa com os discípulos, celebrou a última Páscoa e instituiu a Santa Ceia. Naquele momento, ele instituiu a Santa Ceia. Então, como ele diz que celebrassem a Santa Ceia em memória dele, então eles entendem que é como se fosse um aniversário de morte de Jesus, né? Entendeu? Então, todo ano, naquele período que, logicamente, não tem uma data fixa, mas a cada igreja procura deixar mais ou menos na semana, dos dias da semana. Por exemplo, a minha igreja faz sempre em dezembro. Então, meados de dezembro, a gente já está marcando a Santa Ceia. Então, uma vez no ano é que faz. E as igrejas, de um modo geral, que eu conheço, elas fazem todos os meses. Por que chegou-se a essa conclusão de se fazer todos os meses? O que é que o senhor acha? Olha,
não existe, da parte de Jesus, uma orientação com relação a quantas vezes celebrar a ceia do Senhor, certo? Agora, nós temos indício no livro de Atos de que essa celebração acontecia corriqueiramente, não uma vez no ano. Por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 42. Vamos ver. Atos 2, verso 42. Isso, Atos 2, verso 42. Abriu? Abriu. Pronto, diz assim: e perseveravam, e eu lhe pergunto já, o que é perseverar? Persistir, Pronto. Continuar ali. Pronto, continuar muito fazendo. bem. Ou seja, é o que nós diríamos é a ideia do gerúndio no português, né? Eu estou andando, eu estou correndo, eu estou voando. É uma ação contínua, né? Contínua, Pronto, aí ele, e perseveravam. Em que, Lucas? Aí Lucas diz, na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles estudavam corriqueiramente a palavra de Deus interpretada pelos apóstolos. Segundo, na comunhão, ou seja, eles continuamente estavam juntos. Terceiro, no partir do pão e nas orações. O que é que significa? Que eles estavam juntos, consecutivo. Eita, a palavra fugiu. E eu falei agora. Continuamente celebrando a ceia do Senhor e orando. Porque o partir do pão aqui não é fazer refeições. O partir do pão aqui é a ceia do Senhor. Aí veja, versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. 44. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. Ele aqui está falando de tudo que ele falou no verso 42, agora de forma destrinchada. Está falando de comunhão. Destrinchada. Está falando de comunhão. Aí, verdade. Doutrina, todos que creram estavam juntos, comunhão. Tinham tudo em comum, comunhão. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto em todos, à medida que tinha necessidade de comunhão. Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Olha, diariamente no templo, aqui está implicando a ideia de perseverar na doutrina, perseverar nas orações. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sigileza de coração. Está falando da alimentação também. Ou seja, era um costume da igreja tanto celebrar a ceia quanto fazer refeições coletivas. Agora vá para 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios 11. Pronto. Versículo 17. 1 Coríntios 11, verso 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. Na igreja aqui não é um prédio, é na casa de alguém, certo? E eu, em parte, o creio. Por quê? Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, olha agora, não é a ceia do Senhor que comeis? Então, veja, quando Paulo está falando de vos reunir, Paulo não está pensando aqui em uma vez no ano. Paulo está pensando numa ação que acontecia periodicamente. Quando vocês se reúnem como igreja, não é a ceia do Senhor que vocês comem? Verso 21.
Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há também quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber. O que é que Paulo está dizendo? Se vocês estão se reunindo para encher a pança, faça isso primeiro em casa. Em casa. Mas quando vocês se reunirem na igreja, vocês vão se reunir para celebrar a ceia do Senhor. Não tendes, porventura, casas onde comer, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhar os que nada têm. Porque quem tinha alguma coisa chegava mais cedo, aí levava as comidas e levava os elementos da ceia. Quem não tinha propriedades tinha que trabalhar até mais tarde. Aí chegava no culto, já o culto começado. Quando chegava que ia comer alguma coisa, o que é que tinha na mesa? Só os restos. E os primeiros que chegaram estavam tudo embriagado, já tudo glutão, tinha comido mais do que devia. Aí dizia assim: pronto, agora que os irmãos chegaram, vamos celebrar a ceia do Senhor. Paulo está dizendo: isso é ceia? Porque se fosse ceia, você ia dividir igualmente com todos, porque é o corpo de Cristo. Isso não é ceia mais não. Isso aí é pecado, é divisão. Nisto certamente não vos louvo. E é por isso, irmã Isabel, que Paulo diz o texto da ceia. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, tendo dado graça, partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, verso 25, depois de haver ceado, tomai o cálice, dizendo... Aí veja, verso 26, perceba como era corriqueira essa reunião com a ceia. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Se não fosse uma coisa corriqueira, Paulo diria assim: porque de ano em ano, quando fizerdes isso. Não, Paulo está falando de algo que acontece constantemente. Versículo 27. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e réu do sangue. Examinai, pois, o homem, e assim coma do pão, coma do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo. Aí eu já vou até ler aquele texto que eu citei. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Então, fica muito claro que eles não se reuniam para celebrar a ceia uma vez no ano, duas. Era uma coisa que eles faziam constantemente. Agora surge uma pergunta: professor, pastor, era todo dia, então, ou toda semana? O texto não fica claro se era todo dia, se era toda semana. Mas o que o texto fica claro é que era uma ação constante. Entende? Aí eu continuo achando o seguinte, que é como se diz: quem come carne não critique quem não come, né? Não tem essa parte de Paulo dizendo para o povo, né? Se você faz isso, você não critique quem não faz. E se você não faz, também não critique quem faz. Então, eu vou entender isso assim, que tanto a nossa, que é feita anualmente, quanto as outras que são feitas mensalmente, eu acho que todas têm o mesmo objetivo. E tem, assim, eu, por exemplo, eu acho que a nossa, quando ela é feita anualmente, ela tem assim, você vai só com aquelas pessoas que fazem parte daquele grupo da igreja, só aquelas pessoas, não vem ninguém de fora, porque tem lugares que você pode tomar ceia em outra igreja, não tem? Não tem isso? É porque existe formas de administração da ceia diferente, né? Tem as restritivas, tem as mais restritivas e tem as liberais, né? Que é liberal. Porque tem as igrejas que entendem que a ceia do Senhor é para os membros daquela congregação local. Tem pessoas que entendem que a ceia do Senhor
é para os membros daquela denominação, e tem igrejas que entendem que a ceia do Senhor é para o corpo de Cristo. Eu entendo que a ceia do Eu entendo que a ceia do Senhor é para o corpo de Cristo, ou seja, se qualquer irmão em Cristo ou irmã em Cristo que estiver em comunhão com Deus e com o seu próximo for nos visitar no dia da ceia, se ele se examinar e perceber que está apto para celebrar, ele não faz parte do mesmo corpo, Cristo também não morreu por ele, morreu, ele não foi batizado nas águas, foi. E por que eu vou impedi-lo de participar? Então, eu entendo que a ceia é para o corpo, não para uma denominação, nem para uma igreja local. Mas respeito quem pensa diferente. Entendeu? Mas à luz da Escritura, eu acho mais plausível entender que a ceia é para o corpo, porque quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu pensando na igreja batista. Não, é claro. Ele morreu pensando na igreja dele. A luz da palavra é para o corpo, só que... Aí a senhora percebe, às vezes, a diferença entre viver centrado na palavra e estabelecer alguns dogmas. Esse é o ponto. Quando você vive na palavra, você minimiza a possibilidade de exagero, de erro. Exato. Tal. E com relação à ceia, irmã, a senhora pode também respeitar o pensamento da sua igreja, mas eu diria assim, no meu ponto de vista, é você desperdiçar mensalmente, poder ter um pote de ouro na sua frente, para ter o pote de ouro uma vez no ano. Entendi. Se eu posso todo mês celebrar a morte, o sacrifício de Cristo por mim na cruz, por que eu vou celebrar só uma vez no ano? Se eu posso todo mês saborear isso. Mas, enfim, é só uma reflexão, tá bom? Não, mas pensando assim. Obrigada, professor. De nada, minha filha. Terceiro, vixe, meu Deus, eu pensei que a gente ia passar o texto rapidinho. Terceiro ponto. Aplicação correta da disciplina eclesiástica. Gente, veja, eu vou fazer uma pergunta. Lógico que eu gosto quando o resultado dá para a minha perspectiva, né? Mas eu não quero induzir ninguém. Mas vamos lá. Quanto tempo faz que você viu alguém sendo disciplinado na sua congregação? A que você congrega? Na minha faz tempo, viu? Lá de Luiz faz tempo. Quem mais? Na minha todo mês. Todo mês. Quem mais? A minha também faz tempo. A minha é todo mês. Tem um aí que é todo mês, tem outro que diz faz tempo. Eu não estava falando da ceia, não? Não, da ceia não. Eu estou falando de disciplina, irmã. Alguém sendo disciplinado. A minha faz pouco tempo, professor. Eu não me lembro. Eu estava pensando que era da ceia. Pouco tempo. Pouco tempo na dieta, certo? Irmã Marta, quanto tempo faz na sua, que a senhora lembra? O que foi que ele disse? Disciplina, alguém sendo disciplinado. Na minha, professor, na minha faz anos que eu não vejo ninguém ser disciplinado. Anos. A minha também, professor. Pronto. Irmã Isabel, não é da senhora? Nós temos, irmão, com mais frequência os aconselhamentos. São chamados para aconselhamentos e muitas vezes a grande maioria são puxadas a orelha mesmo. Porque a gente não tem aquela disciplina como tem nas outras igrejas. Se você passar, por exemplo, 2 meses, 1 mês, 3 meses, 6 meses, e depois voltar, não. Eles fazem muitos aconselhamentos, e quando vê que a pessoa não tem, tá entendendo? Assim, interesse em mudar, interesse em conservar a doutrina, em respeitar a doutrina, etc., etc., então, eles já tira a liberdade, que é uma forma de disciplinar. Só que essa tirada de liberdade, você fica sem liberdade de pedir hinos, de orar na igreja, de fazer certas coisas, de participar de certas coisas na igreja. Entendeu? Certo. Agora, você fica assistindo o culto normal, você fica participando normal. Você só não faz oração em prol da igreja, você não pede hino na
igreja, você não levanta para testemunhar e você também não ora. Não ora, já falei, né? Pronto. Tá certo. Entende? Então, vejam. A grosso modo aqui, Marcelo também respondeu aqui no chat, dizendo que faz muito tempo. Exatamente, vejam. Está cada vez menos... É cada vez menos frequente as igrejas exercerem uma das doutrinas mais importantes deixada por Jesus, que é a doutrina da disciplina eclesiástica. Porque Jesus, prevendo o surgimento da igreja, deixou um texto somente para a disciplina eclesiástica. Somente. Está lá em Mateus 18:15. Já a gente vai ler ele detalhadamente. Não iremos ler agora, mas já a gente lê. Mas está lá em Mateus 18:15, falando sobre a disciplina na igreja. Né? E eu também não vou detalhar muito aqui sobre disciplina, porque daqui a pouco a gente detalha mais. Eu só queria saber como é que anda isso nas igrejas de vocês. Quarto ponto, a adoração genuína, que tem a ver com a disciplina, que tem a ver com a doutrina bíblica, que tem a ver com os usos do sacramento. Eu lembro aqui que há um tempo atrás a gente fez a leitura comentada de 1 Coríntios capítulo 14, falando sobre como deve ser o culto, o uso dos dons no culto. Né? Isso é um texto que ele prescreve exatamente como deve ser a adoração pública. E a adoração individual, restrita, ela deve acontecer com base na palavra de Deus. A gente tem que conformar as nossas práticas à palavra de Deus. Senão, não adianta chorar, arrancar os cabelos, levantar as mãos, pular, espernear. Não adianta arrepio, não adianta nada disso no culto. Porque se a vida do adorador não está em conformidade com a palavra de Deus, aquilo que acontece no culto pode ser tudo menos adoração ao Senhor. Pode ser tudo menos adoração ao Senhor. Né? Mais zoada do que a gente faziam os profetas de Baal. E nem por isso eles eram adoradores de Deus. Nem por isso. Elias só fez botar o sacrifício lá no altar. E ele foi atendido pelo Senhor. Os profetas de Baal se rasgaram, se jogaram no chão, se molestaram, fizeram de tudo. E não aconteceu nada. Então, não é pela zoada, é pela vida no altar. Vida de santidade. Oração eficaz, a mesma coisa. O que é a oração eficaz? A oração eficaz é aquela que é feita de acordo com a vontade de Deus. Textos que Jesus diz, por exemplo, João capítulo 15, verso 16. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre. E tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome, ele vos concederá. A oração eficaz é a oração feita por alguém que vive a palavra de Deus, que seu coração está habitado ricamente por Cristo e que, portanto, Licença, professor. Boa noite, a paz. Só um minutinho, deixa eu terminar a frase. Só um minutinho, Virginia. E quando ele, diante de Deus, abre a boca, sabe o que é que sai da boca dele? A própria palavra de Deus. E no final, ele ainda diz: e seja feita a tua vontade e não a minha. Feito Jesus no Getsemane. Diga, Virginia. É porque meu celular está descarregando, está 5%. Eu estou chegando em casa, vai demorar um pouquinho. Segura esse celular. No meio da rua. Tá certo, minha filha. Tá certo. Viu? Porque pode ser que caia, aí você já sabe. Sim, viu? Fique na paz. Amém. Obrigada e desculpe. Nada. Então, veja, essa é a oração eficaz. É a oração que é feita de acordo com a palavra de Deus e que no final a gente ainda coloca essa condicional. Mas não seja feita a minha vontade e sim a tua, Senhor. Né? Foi a oração de Jesus no Getsemane. Testemunho eficaz é o testemunho da palavra de Deus. Né? Não apenas proclamado, mas vivenciado. É uma vida. Comunhão eficaz
Não é a comunhão no culto de domingo. Gente, nós estamos transformando comunhão em encontro. Veja que conceito errado. A gente reduziu comunhão a encontro. Olha, o falecido irmão Samuel, lá na igreja que eu congrego, ele morreu de câncer ano passado. Ele disse uma vez uma coisa na escola bíblica que eu guardei para a minha vida. Eu acho que isso fazem mais ou menos uns 6 anos por aí que ele disse isso. Não, uns 6 não, é muito, uns 4. Porque ele já estava doente. Ele disse assim: não adianta, no final do culto dominical, você apertar a mão de um irmão ou de uma irmã e dizer assim: Deus te abençoe, se de segunda a sábado você não lava os pés dessa irmã ou desse irmão. Não adianta dizer Deus te abençoe se você não lava os pés do irmão e da irmã. Ah, pastor, então agora eu já sei o segredo. Vou pegar o endereço dos irmãos e das irmãs da igreja que eu congrego, vou fazer uma escala e vou sair de segunda até sábado batendo nas portas com a bacia e uma toalha. Bora, irmão, abra a porta que eu quero lavar seu pé. Bora, irmão, abra a porta. Só um minuto aqui, eu vou ligar o carregador do celular, do computador, mas eu vou continuar falando, só vou botar a câmera. Só um minuto, olha. Irmã Isabel, a senhora pode abrir a porta, que eu cheguei com a panela para lavar seus pés. O pastor disse, por boca do irmão Samuel, que eu só posso dizer Deus abençoe a senhora domingo se eu lavar seu pé durante a semana. Aí você sai, né? Digamos que sua igreja seja num bairro, você conhece todo mundo, sabe onde o povo mora, aí você sai pela rua, um balde, uma bacia, uma caneca e uma toalha. Leva umas 2 ou 3, dependendo da quantidade, vai molhar. Meu Deus do céu. É claro. Quando chegar no final do dia, tá com a coluna quebrada. É claro que eu não estou dizendo isso. Isso é loucura, né? Agora, o que é que eu estou dizendo com isso, irmão? E é uma grande verdade. É que se você não está pronto e pronta para servir qualquer um do corpo de Cristo, como é que você pode querer que Deus abençoe? Como é que você pode dizer que Deus abençoe se você não move a unha do dedo midinho para servir um irmão? Comunhão, irmãos, comunhão é mais do que empatia. Comunhão é serventia, é você servir. Na realidade, amor na Bíblia, quando Jesus diz em Mateus 22, 37 ao 39, que a gente tem que amar a Deus e amar ao próximo, Jesus está falando em doar-se. Aquele amor ali é doar-se. Então você tem que se doar a Deus e você tem que se doar ao próximo. Tiago falou que a fé, sem essa doação, ela é a coisa mais morta da face da terra. Dizer Deus te abençoe não representa nada se você não é um abençoador ou uma abençoadora. Você está pedindo para alguém fazer o que você não faz. Você tem que ser um abençoador, um abençoador. Você já pensou que quando você diz Deus te abençoe, Deus pode estar querendo usar você para abençoar, enquanto que você está querendo usar Deus para abençoar? Deus quer usar você e você quer usar Deus. Esse trocadilho aí tá... Né? Bonito, né, irmã Isabel? Bonito. É. Bonito e complexo, porque Deus quer se usar de mim para eu abençoar. Mas para que eu possa abençoar, eu tenho que estar numa íntima comunhão com Deus. Eu tenho que estar perfeitamente antenada, como se diz, com Deus. Para que eu consiga ter alguma força, algum poder de abençoar, não é? Não. Porque Deus tem todo o poder toda hora. Mas veja, Isabel, se eu precisar de uma perfeição para abençoar alguém, eu tô frito e o outro também. Porque eu só vou ser perfeito quando for glorificado.
Sim, mas como é que eu vou abençoar alguém se eu não tenho esse poder de abençoar? Oxe, irmã, veja, eu tô aqui precisando de um gás. Pronto, a senhora pega 100 conto, vai ali na casa do gás, compra o gás para mim e me abençoou. Ou isso é abençoar? Também. É. Também. Eu tô precisando Para mim isso... Oi, Brisa não, nem sabe, mas eu vou... Cap... Oi, deixa eu dar um testemunho aqui, para a senhora falar. Brisa nem sabe, eu ganhei um presente do sábado da minha irmã Brisa, da minha irmã Vendaval. Minha irmã Vendaval me deu um presente. Olha aqui, ó. Olha. Ela me viu sábado, levou esse presente. Brisa, você nem sabe, mas eu vou testemunhar agora. E tá gravado na aula, olha só. Meu perfume acabou semana passada. E eu tinha dito assim, poxa, minha filha, acabou meu perfume. Vou ter que comprar um perfume para mim. Né? Olha ele aqui, ó, vazio. Vazio, tá vendo? Eita. Aí eu disse, vou ter que comprar um perfume para mim. Tá bom. Fiquei com isso na cabeça, vou ter que comprar um perfume para mim. Fiz de tudo para não ir para aula presencial, porque tinha mais gente no online. Eu queria fazer a aula online, feito tô fazendo com vocês. Mas não é porque eu não queria presencial, porque tinha mais gente online. Aí terminou que os alunos preferiram presencial. Eu fui. Olha aqui o que Deus fez. Usou Brisa para me abençoar. Então, para mim, eu acho que é porque eu estou tendo uma ideia de bênção, uma coisa talvez muito restrita. Porque, para mim, isso aí seria fazer uma gentileza, doar alguma coisa para alguém, ou dar um presente. O caso presente, para mim, é a parte. Doar, por exemplo, a pessoa está precisando de um gás. Aí eu vou lá e sei que a pessoa está precisando de um gás, então eu vou e compro, eu fiz uma caridade para a pessoa. Caridade é um termo muito católico, né? A Igreja Católica é quem usa caridade. Mas veja, na Bíblia, esse é exatamente o exemplo para Tiago dizer que a fé é viva. Quer dizer assim, se você encontrar um irmão padecendo de necessidade e você bota a mão na cabeça dele e diz assim, Deus te abençoe, Deus vai prover, e despede o irmão, Tiago está dizendo que sua fé é morta. Quando você faz o contrário, rapaz, o irmão está precisando de um gás, pois eu tenho 100 conto aqui, vou comprar o gás e vou mandar para ele, a senhora está abençoando o irmão. Deus está usando a senhora como abençoadora. Então tá bom. Então, ótimo. Que bom saber. Brisa, tu fosse um vaso de Deus. Professor, eu ainda não obedeci. Eu ainda não obedeci por completo, porque eu escutei dentro de mim que fosse eu pegasse 2. Eita, e não só um. Vou ter para os diferentes. E também para ela. Aí, mas tinha o aniversário de Maiara, né? Aí eu fiquei. Mas eu sempre digo isso para os irmãos, eu digo assim, olha, veja só, Deus não é mágico. Deus sabe, vamos dizer, que Brisa precisa de muito dinheiro. Deus não vai fazer eu dormir e cair um diamante no meu travesseiro, porque a federal, quando eu for vender, vai dizer assim, cadê o documento? De onde foi a procedência? Eu é que vou ser presa, porque eu não tenho como provar a procedência daquele negócio. Então, Deus quer usar eu e você, e não importa, e quem quiser me abençoar, pode ser o feiticeiro, o macumbeiro, o que for. Ele estiver na minha frente e dizer assim, eu estava olhando para a senhora, e tome isso aqui, e leve, é seu. Eu não vou nem perguntar, e nem jogar fora. Eu vou agradecer e dizer, Deus que te abençoe, meu filho, e vou agradecer a Deus e receber. Orar por ele e orar porque Deus proveu. Não importa quem Deus use. Deus usa quem ele quiser para fazer algo pelo outro. Agora, se a gente achar... muitas vezes eu fazia isso, eu distorcia muito isso com as irmãs da Assembleia, que dizia assim, tire a mão, se está passando necessidade, é porque Deus está provando. Ninguém pode tirar o outro da prova. E eu dizia assim, e onde é que está que o teu próximo é todo aquele que precisar de ti? Então, o próximo, a gente não tem que fazer por ele, a gente não tem que ter coração misericordioso, e a gente não tem que sentir a dor dos que chorar com os que choram, e
se alegrar com os que se alegram. E como é que isso vai acontecer se eu não abrir minhas mãos e fizer pelo outro? Ninguém tem poder de tirar o outro da prova. Ninguém vai poder fazer isso. Só Deus. Mas, enquanto o outro está na prova, eu tenho que sentir a dor dele, a prova dele, e dizer assim, meu irmão está passando por isso. O que eu puder fazer para ajudar ele, eu vou ajudar. E isso acontece muito nas festividades das irmãs, em fardamentos, em falta do calçado, em falta de comprar a roupa para o evento e as coisas. E quantas de nós nos reunimos para ajudar umas às outras e fazer as coisas, né? Então, assim, não é nesse ponto. Pronto, irmã Isabel. Resolvido mais um problema. Graças a Deus. Mas eu espero que no final desse curso realmente eu esteja pensando totalmente diferente. Mas a gente precisa exercer mais esse aspecto da comunhão, né? Porque comunhão terminou se tornando, como eu falei, terminou se tornando uma questão de encontrar-se no domingo à noite. Né? Então, a gente precisa mudar isso. Governo eclesiástico, as formas de governo, a gente vai estudar isso mais à frente, não vou falar agora. Poder espiritual no ministério, a gente vai falar já já. Santidade de vida entre os membros. Santidade não é uma coisa do pastor, do presbítero. Santidade é coisa da igreja. Sede santo como eu, Senhor, sou santo. Pronto, 1 Pedro capítulo 1, verso 16. Né? Cuidado pelos pobres, olha aqui, cuidado pelos pobres. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela tem essa ênfase no cuidado com os órfãos, viúvas e estrangeiros. Ela tem esse cuidado e a igreja não é a instituição. E quando eu me falar igreja, eu estou falando pessoas. A igreja precisa cuidar dos pobres. Né? E o amor por Cristo. Ou seja, Cristo tem que ser o tesouro da nossa vida. Tesouro. Quarta-feira passada a gente recebeu um missionário da Malásia e ele foi pregar lá na igreja. E ele trouxe uma mensagem, irmão, muito impactante sobre esse primeiro amor. A carta de Jesus Cristo em Apocalipse capítulo 2, a carta à igreja de Éfeso. Que mensagem, irmão. Se vocês puderem acessar lá e assistir, vocês não vão ver a imagem dele. Vai ficar o tempo todo aparecendo uma tela. Frieza espiritual, a urgência do primeiro amor, porque ele não pode aparecer porque eles trabalham num país de perseguição ao evangelho. Mas o áudio está lá, da mensagem. Se vocês puderem assistir, foi quarta-feira, a quarta-feira agora é o quê? Foi dia 24, pronto, dia 24 de outubro, vocês entrem lá no canal da igreja, no YouTube, e assistam essa mensagem dele. O nome dele é Felipe, vocês não vão ver a foto dele, a imagem dele. A gente fechou a câmera, mas dá para vocês ouvirem a mensagem todinha, se vocês tiverem paciência. Porque é 1 hora de mensagem também. Mas, irmãos, que mensagem necessária para a igreja de hoje. Que mensagem edificadora. O ensino do Novo Testamento... Vou ver aqui, passou tanto tempo aqui. Ainda tem tempo. O ensino do Novo Testamento sobre a unidade da igreja. A unidade da igreja, ela não é uma coisa inventada, é uma coisa presente na Escritura. A gente acabou de ler o texto de Atos, capítulo 2, do 42 ao 46. Nós vimos como era uma característica da igreja do primeiro século viver junto, né? Viver em unidade. O próprio Jesus, escrevendo lá a sua oração lá na sua oração sacerdotal, João 17, ele vai dizer que a unidade na Trindade deve ser o modelo inspirador para a unidade na igreja. Agora, unidade na igreja significa unidade com qualquer tipo de igreja. É esse que a gente vai responder aqui agora. Eu vou dar um pulo aqui nessa parte, porque essa parte é uma questão histórica, tá? Vai mostrar como a igreja veio se dividindo ao longo dos anos. Certo? Aí vocês deem uma lida nisso aí. Aí eu já vou passar para aqui, que nesse ponto aqui,
o N. Gruden apresenta as principais razões para a separação e que essa separação, vamos dizer, essa maior separação na igreja aconteceu exatamente na Reforma Protestante e no pós-Reforma Protestante, certo? É a partir da Reforma que a igreja é mais dividida e de lá para cá a divisão nunca mais acabou. E hoje as divisões são por motivos banais, né? É assim, lá na igreja eu não uso terno, né? E eu não uso mesmo não, viu? Lá na igreja eu uso camisa polo, camisa de tecido. Eu trabalho com uma comunidade carente. E eu me lembro que um dia, na casa de uma irmã da comunidade, ela já tinha faltado 3 cultos seguidos. Eu perguntei a ela assim, irmã, por que a senhora nunca mais foi para a igreja? Ela disse assim, pastor, eu não fui porque eu não tenho roupa. Aí eu disse, é o quê, minha irmã? Ela disse, eu não tenho roupa nova para ir para a igreja. Aí eu disse, ô irmã, faça o seguinte, me diga aí, qual é a roupa que a senhora tem? Aí ela disse, eu tenho uma camisa polo, uma calça jeans e um sapato. Essa é a única roupa que eu tenho para sair, pastor. Aí eu disse, pois domingo, eu ia de terno, viu, irmãos, para a igreja. Eu ia de terno, de gravata, sapato social, era aquela coisa todinha. Nesse dia, quando ela disse isso, eu disse, irmã, domingo a senhora vá para a igreja, porque a sua roupa vai ser a minha roupa a partir de domingo. Quando foi no domingo à noite, ela foi para a igreja. E eu estava lá, de camisa polo, calça jeans e um sapatênis. A roupa que ela estava, camisa polo, uma calça jeans e um sapato. Daquele dia em diante, eu deixei de usar terno. Eu só tenho um terno ali, um terno pendurado ali. Eu só não vou virar o computador para não soltar o cabo da internet. Mas eu só tenho um terno ali, na minha estante. E esse terno é para fazer casamento, para ir para algum evento extraordinário, assim. Mas na igreja que eu pastorei eu não uso, porque a roupa na igreja estava impedindo pessoas da comunidade de frequentar os cultos. Aí sabe o que foi que aconteceu? Todo mundo ia arrumadão para a igreja. Todo mundo ia arrumadão. Era uma beca só. Hoje, todo mundo vai na igreja que eu pastorei de quê? Camisa polo, calça jeans e sapatênis. E aí as pessoas da comunidade, que às vezes vão de sandália, se sentem à vontade entre nós. Porque a roupa é a mesma. Claro, eu não estou dizendo com isso que quem usa terno está errado. Não. Eu estou contando uma experiência pessoal que a gente vivenciou na comunidade que a gente está inserido, né? Então, não existe a roupa certa. Pode existir a motivação errada. Mas a roupa, quer dizer, também tem a roupa errada, né? Se for aquelas roupas inconvenientes, né? Então tem a roupa errada, sim. Mas hoje o pessoal se separa e abre outra igreja por causa da roupa. O pessoal se separa e abre outra igreja porque queria pregar mais e o pastor não deu tanta oportunidade. O cara se separa e abre uma igreja porque brigou com fulano e não quer perdoar. Né? Então, os motivos, os mais banais motivos possíveis são motivos para se gerar uma nova igreja, infelizmente. Porque uma igreja que nasce de uma divisão, que teve problema moral, que não foi resolvido, no meu olhar, é uma igreja que nasce doente. Né? Bom seria se nascessem novas igrejas, mais de questões saudáveis. Expansão do evangelho, expansão do reino, né? Novos obreiros. Né? Então vamos abrindo e tal, e o evangelho avançando. Mas é uma das razões. Né? Então, dentre as 4 razões elencadas aqui por Wayne Gruden, tem as razões doutrinárias, né? As pessoas que não concordam. Por exemplo, hoje a gente tem igrejas arminianas, igrejas calvinistas. E tem as do meio, né? Que é calviniana. Tem as arminianas, tem as calvinistas e tem as calvinianas. Nem é arminiano, nem é calvinista. Hoje a gente tem as igrejas tradicionais, as igrejas pentecostais e no meio as igrejas renovadas. Né? Hoje a gente tem as igrejas, sei lá, que mais? E por aí vai, né? Para não ficar aqui só
repetindo, nós temos questões doutrinárias que se divergem, né, em alguns pontos, e às vezes surge a igreja por causa disso. A gente também, outro motivo de separação é a questão de questões de consciência, né? Por exemplo, tem igrejas que as pessoas vivem de forma mais liberal, entendem que tudo pode, que nada pode ser proibido, que Jesus Cristo me libertou para viver a liberdade, né? Então, são as igrejas assim que não têm muitas questões morais, né? Por exemplo, só vou dizer aqui porque é público isso, tem vídeos na internet, então eu posso falar. Mas, por exemplo, um líder muito conhecido antigamente, Caio Fábio, né, que é líder da Comunidade da Graça, né? Por exemplo, ele vai dizer que o sexo antes do casamento não tem problema, que a masturbação não tem problema. Ele vai trazer várias questões desse nível moral que ele diz que não tem problema. Ele vai dizer que Romanos 9, 10 e 11 é um delírio da cabeça de Paulo, né? Então ele não considera a Bíblia plenamente a palavra de Deus, ele considera que ela contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Então, assim, as pessoas que seguem ele vão ter uma vida assim. Tem outras pessoas que também anunciam isso, né? Um dia desse, aquele Ed Renekiewicz, também estou falando porque foi público, né? Tá na rede social, tá no YouTube, né? Ele falou sobre a questão da homossexualidade, dizendo que se um homossexual chega no escritório dele e diz assim: pastor, eu sou de Deus e eu nasci assim, eu nasci homossexual, mas eu sou de Deus, eu amo Jesus. Ele disse: o que é que eu vou fazer com um negócio desse? Eu não posso, o rapaz está dizendo que é de Jesus. Eu disse: tá bom, então se o diabo chegar amanhã e disser assim, eu sou de Jesus, então o senhor também não vai poder dizer nada, né? Porque o diabo não está dizendo que é de Jesus. Oi, minha filha. Na antiga congregação que eu e meu esposo fazíamos parte, aconteceu justamente disso. Eu em oração pela igreja que a gente estava levantando um clamor na época. E Deus, quando eu abri, foi em Lamentações de Jeremias. E uma das coisas que gritou assim no meu coração foi justamente sobre os homossexuais. Que lá nessa igreja que eu frequentava tinha muito jovem afeminado e inclusive eu flagrei alguns com atos de homossexualismo. Então eu senti a necessidade de conversar em particular com a pastora. E aí ela disse assim: não, mas a gente tem que acolher essas pessoas. E aí eu olhei assim, eu disse: e repreender? Aí ela: não, mas é pelo amor, a gente não pode afastar, ou a gente não pode, como é que se diz, repreender. Com o tempo, eles vão se transformando. Aí eu disse: mas meu Deus, porque esses meninos praticamente nasceram lá dentro da igreja. Então, eles já tinham iam fazer 18 anos, outros já tinham 18 anos, e estava vivendo nisso, e meu Deus, eu fiquei tão inquieta que foi assim, acho que o ápice que eu resolvi mudar de congregação. Você acolher não significa não doutrinar, né? Então, na realidade, se você tem crianças... O pior, pastor, é deixar, por exemplo, esses meninos, eles cuidarem de outras crianças, porque faziam parte do ministério infantil, faziam parte do ministério de louvor, faziam parte de organização mesmo, e dos retiros, né, espirituais, aqueles congressos de coisas, e eu fiquei olhando assim: meu Deus, como é que alguém em cativeiro vai tentar ajudar alguém que está em cativeiro, e como é que é essa bola de neve aí? É muito complicado isso, professor, muito complicado. Isso, veja, o fato de você ter na igreja crianças que estão passando para a adolescência e que você já percebe sinais de uma possível homossexualidade,
já precisa haver uma intervenção, né? Você já tem que intervir, claro. Não, intervir não significa colocar para fora, mas intervir junto aos pais, conversar com os pais, conversar, saber como é que os pais estão tratando desse caso em casa, como é que está sendo a orientação familiar desta criança em casa, o que é que esta criança está vendo, está assistindo, para onde os pais estão deixando ela ir. Tem que haver um acompanhamento bíblico, né? A palavra do Senhor diz em Efésios, veja, mais uma vez, vocês percebem que tudo que eu vou falar, eu me volto para a Escritura? Sim. Pronto. Se não for ela, vai ser o quê, né? Efésios capítulo 6, versículo 4. Efésios capítulo 6, versículo 4. O correspondente desse texto é Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 e diante. Mas no Novo Testamento a gente tem Efésios capítulo 6, verso 4, que ele diz: e vós pais, e aqui no grego não é pai e mãe, aqui é pai homem, tá? Aqui é pais mesmo. Por quê? Porque não é o homem que é o cabeça do lar, o sacerdote da casa. Então é do homem a responsabilidade da educação dos filhos. Não é da mulher. É do homem a responsabilidade, porque ele é o cabeça. Então, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os da disciplina. A palavra grega aqui é paideia. Paideia. Que paideia vem da palavra paidos. Paidos. E paidos significa conduzir as crianças. Paidos é de pai da criança, conduzir a criança. Então, Paulo está dizendo que é responsabilidade do pai educar a criança em que? Ele continua. Paideia e na admoestação. Admoestação é qual é o nome daquele primeiro? Didascálio, é alguma coisa assim. Didática, é alguma coisa assim. Peraí, para não dizer errado. É o didaquê, professor? Eu estou pensando que sim, mas deixa eu pegar aqui. Eu estou com o dicionário grego aqui na minha frente, nas minhas costas. Quer dizer, só um minuto. Não é o Paidagogo, não. Pronto, então peguei o dicionário grego aqui. Né, aí não tem erro, né? O dicionário na mão, a gente não erra, né? Efésios, capítulo 6, versículo 4. Exatamente. Paideia, na disciplina, e, que é cai, aqui é Nucecia. Tem uma letra aqui que eu não me lembro como é a leitura dela, né? Aí eu tô botando com S, mas eu acho que não é S. Nucia. Tem uma letrinha aqui que tá me faltando. Pronto. Mas é paideia, cai, nucia, kiriou. Né? Que kiriu vem de Kyrios, que é Senhor. Kiriu é Senhor. Então, é na paideia, cai, nucia, tá faltando só uma letrinha aqui que eu não me lembro. Kiriou, né? Então, é na paideia e na admoestação do Senhor. Esse termo pedagogia também vem desse paideia, sabia? Vem de paideia, sim. Paidagogos. É, isso.
Daquele que conduz, né? Isso, exatamente. Então, é responsabilidade dos pais perceber isso, né? Então, se você está notando que a criança está desenvolvendo hábitos ou inclinações, você já tem que chegar junto. Né? Tem que chegar junto. Mas essas questões de consciência não envolvem apenas a questão da homossexualidade, mas de outras práticas, como a bebida, né? Enfim, várias outras questões hoje, né, que a gente vivencia nas igrejas. Considerações práticas. Oi? Entendi, professor. Obrigada. Nada. Considerações práticas também, como as pessoas se comportam, isso é motivo para se separar hoje, né? E, finalmente, existem ocasiões quando a cooperação e comunhão pessoal são proibidas? Sim. Por exemplo, se vai ter uma ação na sua cidade, no seu bairro, uma ação de assistencialismo, a igreja deve se envolver? Deve. Agora, se for ter uma ação com várias instituições religiosas e uma instituição não cristã estiver dirigindo a ação, não é saudável que a igreja participe. É saudável que a igreja participe se, por exemplo, a direção for feita pelo Estado, pelo município, que tem aí o aspecto, né? O aspecto da laicidade. Aí a igreja deve participar, deve contribuir com o município, deve contribuir com o bairro. A igreja deve participar quando ela está liderando a ação. Mas se é uma ação que outra religião está liderando, não é saudável a igreja participar. Porque vai parecer uma ideia de ecumenismo. Né? E a Bíblia não recomenda ecumenismo. Nós não cultuamos em comum com nenhuma outra religião. Jesus Cristo é exclusivista. Ele diz: se você servir a 2 senhores, você já não está servindo a nenhum. Porque ou você vai amar um e aborrecer o outro, ou você aborrecer um e amar o outro. Então, não há ecumenismo para o cristão, para o cristianismo. Agora, se a cidade do Recife está fazendo uma ação e ela quer voluntários, você deve se engajar sem nem querer saber quem é que está participando. Diga, Marcelo. Duvide. Marcelo? Marcelo queria fazer uma pergunta. Não sei se ele está ouvindo. Assim, estou dizendo a ele aqui. Pode falar. No quartel tem um culto ecumênico, certo? Acho que ele está escrevendo, né, o resto, né? Eu, como líder, tenho que participar. Tô certo? Veja, eu antigamente eu era muito convidado. Era muito não, parece que, né, uma estrela de cinema. Não, eu já fui convidado algumas vezes para participar de culto ecumênico de faculdade, né? Encerramento do curso, aí eles chamam alguém do catolicismo, alguém do meio evangélico e alguém do espiritismo, né? E eu tinha uma certa rejeição a ir. Até que eu comecei a ir, Marcelo. E eu comecei a ir na seguinte prerrogativa. É de que eu tinha plena certeza de que eu não estava indo para cultuar com eles. Eu estava indo somente para semear a palavra de Deus. Então eu tinha a oportunidade ali, em 10, 15 minutos, de trazer uma palavra, né? Então eu ia. Aí é isso
que eu vou dizer a você agora, Marcelo. Veja, você quando vai, você tem a oportunidade para falar ou você vai só para ouvir? Pronto, se você tem a oportunidade para falar, se te chamarem para pregar em qualquer religião, você deve ir, meu filho. Se te chamarem para pregar no presídio, você deve ir. Se te chamarem para pregar lá no espaço, nesse turismo espacial que está tendo agora, se disser assim, ó, vamos pro turismo espacial que tu vai pregar lá, os 6 meses que a gente vai passar no ar lá, você tem que ir, né? Teve a oportunidade de palavra, você vai, porque você está indo ali para semear a palavra do Senhor, certo? Agora é óbvio que você tem a plena consciência de que você não está cultuando coletivamente, né? Porque você não acredita em outro Deus senão o Deus da Escritura. E como as pessoas que não conhecem a Bíblia não conhecem o Deus da Escritura, ou melhor, diga até mais, e como as pessoas que não têm o Espírito Santo e que só tem o Espírito Santo quem está em Cristo e quem não está em Cristo não tem o Espírito, e obviamente só conhece a palavra quem tem o Espírito, então ninguém que está ali sem o Espírito, sem Cristo, não conhece a palavra. Logo, você não estará cultuando com essas pessoas, mas você estará ali em missão para semear a palavra de Deus, certo? E se em algum momento alguém lhe perguntar, olha, estás no culto ecumênico? Eu disse, não, eu fui lá pregar a palavra de Deus, que eu tenho que pregar a tempo e fora de tempo. Eu sou devedor dela, mas eu não posso cultuar com mais ninguém, porque vocês não conhecem o Deus que eu cultuo. Então eu diria que sim. Eu já preguei 2 vezes na Igreja Católica, na missa de uma parente minha. Olha aí, uma oportunidade de falar a Deus que a minha família pediu. O padre ficou passado. E eu falei de Jesus e que ele só salva. Olha aí, coisa boa. Me leva também, Marcelo, na próxima que eu quero falar. Foi eu. Foi eu, professor. Ah, foi Tamires. É porque eu estava falando com o Marcelo, pensei que tinha sido Marcelo. Mas eu também tive essa experiência, professor. Uma colega aqui, da igreja do pátio aqui de onde eu moro, né? Do pátio aqui de Afogados, do Largo da Paz, no tempo do outro padre. Aí teve uma reunião lá com mulheres e um dia de mulheres. Aí a minha colega chamou todo mundo, porque cada uma do trabalho tinha um segmento religioso, né? Uma era da Batista, presbiteriana. Aí chamou. Ninguém foi. E Isabel era a família bem católica mesmo, né? Praticante. E ela disse, Brisa, tu vai? E ela, quando eu cheguei, ela disse, tu foste a única pessoa que pensei que não ia chegar aqui, porque você é da Assembleia de Deus. Eu pensei que você seria a única a não colocar o pé aqui. Eu disse, por quê? Aqui também não estão os meus irmãos, não faz parte, a gente não está aqui né, para orar um pelos outros. E ela disse, é um dia de oração por mulheres. E elas me deixaram à vontade e fazer aquele trabalho de orar pelas mulheres. E eu fiquei o tempo todo dentro da Igreja Católica, orando, fazendo orações por mulheres, colocando uma e outra sentada. A gente assim abriu lá o lugar onde o padre faz o culto dele, né, o local, que eu esqueci agora o nome ali do altar. E ali a gente colocou a cadeira e orando uma pelas outras, intercedendo, fazendo aquele trabalho todinho. Depois nos alimentamos e elas disseram assim, que coisa boa, o padre veio olhar. E ele disse assim, essa menina aí é da onde? Aí ela disse, é minha colega, e ela é da Assembleia de Deus. Aí ele disse assim, diga a ela que venha mais vezes, porque as mulheres gostaram. E quando tiver evento, para ela vir aqui, para ela poder falar aqui e orar pelas mulheres. E eu achei muito engraçado, assim, interessante o fato, né, de colocarem na minha mão e dizer assim, quem vai fazer esse trabalho aqui é você, né? E assim, eu gostei, eu disse assim, não tem importância onde me chamarem, se é para orar pelo povo, se é para pregar a palavra, eu vou pregar a palavra, né? Só não vou em local que não me convém. Por exemplo, não me chame
para retiros em locais que vai ter piscina, bebidas, não sei o quê, porque não faz parte do meu sistema, eu não vou me sentir bem. Aí é uma coisa comigo, não é que os outros estejam errados. Cada um faça o que achar que deve fazer. É porque é o meu sistema, eu não vou me sentir bem num local desse. Né? Se eu não estou ali para pregar a palavra de Deus, é apenas para fazer parte de estar ali, uma a mais no grupo, para formar um grupo, então, assim, não tem razão para que eu ir, né? Certo, é verdade. Pronto, gente, maravilha. Eu espero que eu tenha tirado aí a dúvida aí de Marcelo. Mas se chamar, Marcelão, vá-se embora pregar a palavra. Né? Claro, você vá na consciência que você não está cultuando com eles, né? Mas vá-se embora. Então vamos lá fazer a chamada, a gente anda na messa. Na semana que vem a gente vai continuar aí falando sobre o poder da igreja, batalha espiritual, tá certo? Lívia tá aí, Dailana, Edson, Isabel, Jeane, irmã Jeane tá aí, eu nem vi. Nem vi, assim, tá, irmã Jeane tá. Irmã Jeane tá ali. Hilton, não vi, faltou. A não ser que ele esteja aí, mas ele normalmente fica o nome. Josué tá aí. Adriana eu vi. Luiz André eu vi. Josué tá aí. Josué tá. Amém. Eu tô, viu, professor? Você tá fechado a imagem. Tá, botei presente. Brisa e Marcelo. Pronto. Maravilha. Eu botei aqui foi o nome de Adriano. Adriano tá ali. Anne. Botei na Hildo, meu filho. Você acha que ia deixar a bichinha de fora? Obrigado. Deixa eu dar pausa na gravação. Eu ou de todo mundo? Hein? O professor, tá faltando eu. Aonde, minha filha? Cadê eu aí na chamada? Aqui, ó. Tamires Marcela com 2 L's. Neves de Andrade Ramos. É o menor nome. Tá vendo? Pronto. Agora que eu vi. Então, maravilha. Deixa eu tirar aqui a abraço, gente. chamada feita. Que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Amém. Tá bom? Na próxima segunda a gente continua, tá certo? Então, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos só ter uma palavra de oração rápida para a gente se despedir, tá? Amém, glória a Deus. Deus, obrigado, Senhor, por essa aula, por essa noite. Queremos te agradecer, Deus, por tudo que foi conversado, discutido, estudado nessa noite, que produza frutos em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, que teu nome seja glorificado, Deus. Tudo isso, nós te agradecemos. Nos dá uma semana abençoada no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, povo de Deus. Amém, amém. Paz de Deus, ficam com Deus. Amém. Paz, irmã Isabel. Amém, querida. Beijo. Tchau, vai com Deus. Boa noite a todos. Paz. Tchau. Glória. Paz do Senhor. Amém.